Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesse sabadão, dia 13 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal e vamos falar sobre preparação para o jogo de amanhã com o Ceará. E claro, Copa do Brasil. Já vou trazendo logo a notícia de cara para você. 2 jogos no Maracanã, hein? Atenção, torcedor. Dias 10 e 14 de dezembro. Pô, Azevedo, mas não tem como levar o jogo para São Januário? Vai ser meio a meio. O Vasco vai ficar do lado direito quando for mandante. Eu vou explicar tudo isso agora aqui no nosso vídeo. Mas antes eu peço a você para se inscrever também em kto.bet.br, que está aqui na descrição do vídeo também. Eu vou fixar nos comentários para você abrir a sua conta e já fazer aquela sua aposta para o fim de semana. A 23ª rodada vai começar hoje e você pode deixar com responsabilidade o seu palpite. Então vamos juntos? kto.bet.br é um jogo para maiores de 18 anos e é uma diversão. Não encare como um meio de vida. Bom, vamos falar então sobre a preparação para o jogo com o Ceará. Há uma dúvida, né? O Hugo Moura está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Será que o Fernando Diniz vai colocar o Carlos Cuesta para estrear? Ou vai manter 2 canhotos, Robert Renan e Lucas Freitas na zaga? Zaga que foi bem na reta final contra o Botafogo. Eu acho que já seria um jogo para começar a colocar o Carlos Cuesta, né? Sem o Tietê no meio-campo, quem é que entra? Vai ser Barros e Cocão? Barros e Paulinho? Thiago Mendes ainda não tem condições de voltar ao time? Sem o Piton na esquerda. O exame não deu nada, mas ele está com dores. Leandrinho, Vitor Luiz ou Puma improvisado? Então são algumas opções que tem o técnico Fernando Diniz para o jogo de amanhã, 8h30 da noite, em São Januário. Até ontem, no fim do dia, mais de 10 mil ingressos foram vendidos, né? Foram reservados pelo torcedor vascaíno. Com certeza vão chegar a pelo menos 15 mil. Olha, você está vendo aqui no meu cenário as luzes amarelas, né? Setembro Amarelo. Sempre bom a gente falar sobre isso. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu o dia 10 de setembro, nessa semana, como uma data importante na prevenção ao suicídio. Então, Setembro Amarelo também está presente aqui no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Já acessou o nosso site, fanaticovascaíno.com.br? Lá tem muita notícia, muita informação e eu quero a sua participação por lá também. Acesse, dê aquela moral, deixe lá já como seu favorito site para a gente bater papo por lá também. Bom, vamos ao tema principal do nosso vídeo. Logo após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, jogos que serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, já começaram as discussões dentro dos grupos, né, de torcedores. Tem que jogar em São Januário, tem que fazer pressão, o Pedrinho, para jogar o primeiro jogo ou o segundo, e quando for mandante em São Januário, dá 5%, dá 10% para a torcida do Fluminense e tal. Aí do lado do Fluminense eu recebi postagens de colegas. Não, Mário Torres não pode ser frouxo, não pode arregar, nada de meio a meio Maracanã, é 10% para eles, não sei o quê. Gente, vamos lá. Papo de torcedor à parte, vamos falar o que reza o contrato assinado pelas partes. O consórcio Maracanã comanda a operação do complexo do estádio Jornalista Mário Filho. Ponto. Nesse ano, o Vasco, através da sua diretoria, tendo à frente o Pedrinho, firmou um contrato com o consórcio Maracanã, que tem como anuente, como participante, Flamengo, com 65% das ações, 35% do Fluminense. Esse contrato diz o seguinte: clássicos Vasco, Flamengo, Vasco e Fluminense serão disputados no Maracanã, com 50% da carga de ingressos para cada torcida. Quando o Vasco for visitante, ele terá, quando o Vasco for o mandante, ele terá todos os benefícios que tem Flamengo e Fluminense. Quando jogam no Maracanã, o aluguel, o valor que eles pagam é menor do que o Vasco pagava quando atuava esporadicamente no Maracanã. O Vasco vai poder customizar o seu setor,
e não entrar no estádio, ter Fluminense, ter Flamengo e o jogo é só contra um deles. Então, toda essa ambientação, tudo isso está colocado no papel. E mais, a partir do ano que vem, o Vasco tem reservado pelo consórcio 8 datas para atuar no Maracanã. O contrato está assinado. Pode ser que ao longo dos dias, das semanas, algum dirigente venha a público, e até pode ser o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que jogue para a galera, dizer que não, esquece, o contrato está assinado, não tem o que chorar. Chorar é jogar para a galera. Meio a meio nos dias 10 e 14 de dezembro. Ponto. Isso não tem mudança. E tem mais. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, não permite Vasco e Fluminense nem Vasco e Flamengo em São Januário. Apenas Vasco e Botafogo, por serem duas torcidas mais próximas. Então, não tem a menor chance do jogo ser em São Januário. Ponto. Outro detalhe. Fábio, quando o Vasco for o mandante, porque vai rolar o sorteio, né, do mando de campo da Copa do Brasil. A CBF ainda não confirmou a data. O Vasco vai ficar do lado direito, que é o lado que o Vasco conquistou por ser o primeiro campeão carioca do Maracanã, ou o Fluminense, por ser um interveniente do contrato, ele tem a participação no consórcio, ele fica do lado direito, que é onde ele tem ficado? Então, eu ontem conversando com um dirigente do Vasco, ele me disse o seguinte, falou, cara, questão do lado, o Vasco vai ficar do lado esquerdo nos 2 jogos. Mas os benefícios que tem no contrato assinado, o Vasco vai fazer valer. Como? Receita de bares, receita de estacionamento, customização do seu espaço, tudo isso o Vasco vai poder fazer quando ele for o mandante de um dos 2 jogos. Torcedor, sem pensar com o fígado ou com o coração, vamos pensar com a razão, né? Com a cabeça e com o bolso. Jogar no Maracanã uma semifinal de Copa do Brasil, que só será disputada em dezembro, é o tamanho desse jogo. Já havia também alguns comentários, torcedores totalmente passionais, sem nenhuma ambientação, sem nenhuma convicção, apenas porque, igual o Pedro Certeza, tá em crise, chama o Vasco, toma Pedro Certezas. 7 competições, 6 já foram pro saco. Bom, deixa pra lá. Na estação, próxima estação, desembarque obrigatório. Dito isso, cara, eu vi alguns falando assim, o Vasco não perde jeito, o Fluminense não perde jeito nenhum, o Fluminense vai atropelar o Vasco. Tá bom, eu gosto assim. Eu gosto quando o adversário acha que é superior ao Vasco. Eu gosto assim. Acho maneiro. Vamos aguardar. Eu sei que os números do confronto jogam a favor do Vasco. Até a década de 80 havia uma freguesia. Só que essa freguesia mudou de lado. Vamos juntos. Bom sábado, mais tarde tem um vídeo super importante, hein, sobre potencial construtivo. Vou trazer detalhes, só um spoiler. Sacramentou. Hashtag no próximo vídeo. Um grande abraço, um bom sábado e até mais tarde. Pô. Como é que esse cara vai sair tendo uma disputa de pênalti sendo desenhada? E principalmente, hoje, desculpa, ele talvez não tenha feito um grande jogo, mas defensivamente ele estava lá atrás dando carrinho, tirando bola. Então quando o Vasco precisou dele sem a bola, ele continua ajudando. Por quê? Porque ele é um jogador que já foi explicado pelo Diniz que não cansa. Ele cansa muito pouco. Eu acho que o Verratti tem que ser intocável? Não. O Verratti não pode ser intocável. Eu acho que o Verratti tem que ser substituído quando necessário? Sim. Hoje não. Hoje não. Hoje o Verratti tinha que continuar em campo. E ainda bem que ele continuou em campo. Fernando Diniz, parabéns pela classificação. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Agora a gente tem uma separação de datas, né, da Copa do Brasil para com o Campeonato Brasileiro. A gente volta no dia 10 e 14 de dezembro. Eu queria que você comentasse o benefício disso diante desse cenário do Campeonato Brasileiro agora, como que você vai trabalhar essa fase do Brasileirão. Óbvio, nós temos alguns objetivos nessa parte da competição e qual é o benefício maior para a Copa do Brasil também. Eu acho que dá para centralizar na ideia do título. Eu acho que a ideia do título ela é possível, hoje a gente tem 25% de chance de campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto, são 4 outros clubes que estão
nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né? Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. Boa noite, Diniz. Parabéns pela classificação. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. No início da janela, praticamente toda a coletiva questionávamos sobre o pedido dos reforços. E os reforços chegaram, né? Existe uma expressão, fazer do limão uma limonada. Você vê muito pelo trabalho também do Admar Lopes. Gostaria que você falasse um pouco dele também. O seu trabalho também foi fundamental no pedido de alguns reforços. Como é que é essa convivência? Como é que é esse dia a dia com o diretor do Vasco? Obrigado, Diniz. Eu acho que o Admar foi muito importante nessa janela. Ele atendeu totalmente as expectativas, soube trabalhar muito bem, se esforçou para fazer o melhor possível. Sempre falei com pouco dinheiro, com pouco recurso. É difícil, mas eu fiquei muito contente com a nossa janela. Eu acho que chegaram 5 jogadores e os 5 jogadores que têm condição de ajudar o Vasco. Obviamente, o ideal seria você pegar um jogador que está jogando. O Flamengo fez, o jogador está em ritmo de jogo total, o cara chega, bota a camisa e vai jogar. A gente não trouxe ninguém nessas condições, mas a gente trouxe bons jogadores. Então, daquilo que o Vasco poderia adquirir nessa janela, eu acho que o Admar fez um trabalho excelente. Diniz, boa noite. E não só quem chegou sendo reforço, contratado. O Barros é uma das melhores contratações que o Vasco fez nessa janela. Se não for a melhor, tá? O Barros é um jogador completamente crucial para a mudança e virada de chave do Vasco na temporada. O Barros tem saúde, o Barros é Vasco, o Barros conhece o Vasco, o Barros entrou e resolveu aquele meio-campo, pelo menos de forma a princípio, digamos assim, e ele tem todas as condições para continuar como titular. Para mim, ele é titular absoluto dessa posição. Porque depois vai entrar o Carlos Cuesta, o Hugo Moura que fique no banco. Porque hoje o Barros é o volante titular, primeiro volante do Vasco, e tem que ser ele. Tem que ser ele. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela classificação. O Robert Renan, por ser canhoto, chegou teoricamente para disputar uma posição com o Lucas Freitas. É muito comum termos uma zaga com 2 zagueiros destros, mas pouco a gente vê 2 zagueiros canhotos. E hoje você utilizou o Robert junto com o Lucas. Queria saber se você utilizou por uma circunstância do jogo, ou se você acha que é possível formar uma zaga titular mesmo, se ele pode disputar pelo lado direito, como ele entrou hoje, uma zaga com 2 canhotos. E se você me permite que você falou sobre reforço, pudesse comentar sobre o Andrés Gomes, um jogador de velocidade, uma característica que o Vasco não vinha tendo nem com outros jogadores, mas tem tido pouca minutagem com você, adaptação, treinamento. Por favor, obrigado. Em relação ao Robert Renan, é uma possibilidade ele jogar com 2 canhotos, eu não vejo problema nisso. Por isso que eu botei ele hoje. O jogador tem que colocar os melhores. O futebol, para mim, não é uma coisa fechada. Então o Puma entrou, e eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa do lado do Puma, todo mundo, isso é normal na minha carreira inteira, todo mundo ia falar, bom, o professor Pardal inventou, então assim, mas eu sou tranquilo que eu olho pra dentro e vejo que é melhor, esse é meu trabalho. Eu não faço uma coisa aqui fora, pensa, puta, se der errado, vou me matar, você é melhor pro Vasco, eu vou fazer, eu tô aqui pra tomar risco. O Robert é a mesma coisa, então pelos treinamentos, a maneira que, com a desenvoltura que ele tava tendo nos treinos, eu tinha muita segurança de botar ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. Ele, às vezes, o Robert é um jogador que, às vezes, ele fura o volante, porque ele não precisa passar no volante para chegar no ataque, ele consegue, do pé dele, a bola já chegar no ataque com qualidade. E ele é um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. É um zagueiro que tem uma qualidade de construção muito Talvez no mundo. Em relação ao Andrés Gomes, é o seguinte, se eu te perguntar se você deve ter gostado da partida do Ryan. E o natural, igual você fala assim, seria meio era natural. O Matheus, aí atrás não foi muito natural, mas foi natural o Matheus entrar no lugar do Coutinho, natural dele já tá, que é um jogador de velocidade no lugar do Nuno, ele já pôs velocidade. E seria natural o Andrés Gomes entrar no lugar do Ryan. Mas o Ryan hoje, eu acho que é um jogador que tem mais poder maior de decisão no Brasil. Se ele não for o que tem mais, ele está entre os caras que pode mais decidir o jogo. Como ele quase decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, por conta da juventude que ele tem, da qualidade, da poder de finalização, e ele vive um momento especial. Eu podia ter colocado o Ryan no segundo tempo, poderia, mas eu já expliquei as razões que o Weghete tinha que permanecer. Então, e no Andrés Gomes, não é que ele está aqui um montão de tempo sem entrar, ele não entrou em 2 jogos, ele não entrou contra o Sport, não entrou agora, porque eu achei que hoje estava mais confortável do jeito que a gente fez, porque ia mexer na parte tática, e a gente não sabe se ele ia entrar no jogo, porque você não sabe como é que ele reagir. Ninguém sabia se o Matheus França entra bem, entra mal, a gente não sabe ainda qual nível que o Andrés Gomes está. No treino, está cada vez melhor. É um jogador que eu tenho muita confiança que ele vai ajudar muito o Vasco também. O Ryan jogou bem hoje. Eu gostei do jogo do Ryan hoje. Eu acho que o Ryan também não tinha que sair. Eu entendo
querer ver o Andrés Gomes, até porque ele deu uma assistência no único jogo que ele atuou. Mas o Ryan não jogou mal, não. Eu também não tiraria o Ryan, não, cara. Não tiraria o Ryan do jogo. Boa noite, Diniz, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Total. O colega falou ali sobre personagem, né? Que no mata-mata eles acabam aparecendo. Eu queria falar de dois hoje, Nuno e o Lucas Freitas. O Nuno pela entrega, pela marcação, pelo um bate-volta impressionante que ele fez ali na ala. Ele saiu visivelmente muito desgastado, ali, sem chuteira, já exausto. E a segurança que o Lucas Freitas, um jogador que às vezes criticado pela torcida vascaína, deu hoje para a defesa do Vasco. Ele ganhou praticamente todos os lances, todas as divididas e foi muito bem. Queria que você falasse um pouquinho desses dois personagens, a importância dos dois nessa classificação do Vasco. Eu faço minhas as suas palavras. Eu concordo com tudo que você falou. O Nuno foi um herói nesse jogo, taticamente, ainda foi premiado com o gol, e o Lucas Freitas, talvez sob o meu comando, fez o melhor jogo dele. Ele foi muito bem na parte defensiva, ele iniciou muito bem na construção também. Ele teve pouquíssimos erros no jogo, fez uma partida excelente e foi um dos grandes personagens dessa classificação. Obrigado, Diniz. Vitória Vascão! Esse cara é piroquinha, mano. Vamos ao superchat, que tem 28 superchats aqui. Se quiser mandar mais, manda. Meu voo amanhã, eu tenho que estar às 7h30 da manhã em Congonhas? Tenho, mas não tem problema, o Vasco está classificado, porra. Classificado, porra. Manda superchat, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa. Nicolas Shows, é o gigante grotesco, massivo, enorme Vasco da Gama, o colossal, o exuberante Vasco da Gama. Tamo junto, Nicolas. Luanderson Bruno, eu estou feliz. Pra porra, careca. Te amo. Também te amo. Aqui é Vasco. Pedro Certezas vai se fuder. Vasco é pra quem acredita. Boa noite, irmão. SBT Rio amanhã promete. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Se eu fosse você que tá me assistindo aí na live, eu colocaria amanhã 1h no SBT. Se você não for do Rio de Janeiro, tem no YouTube. SBT Rio, passa ao vivo. Porque o que eu vou fazer amanhã, meu amigo, é digno de Oscar. Absoluto cinema. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Careca, o Robert Renan já pode ser reserva do Coutinho ou eu tô iludido demais? Forte abraço. Emílio Amâncio. Cara, eu falei isso lá no Flow hoje, assim que ele fez a jogada que ele saiu arrastando todo mundo. Eu falei, porra, era pra ele ter entrado na vaga do Coutinho, não do zagueiro. Mas ele tem muita qualidade, cara. Tem muita qualidade. É impressionante. Muita. Classificação gigante, considerando Jair fora, Tietchan fora e sem muitos dos reforços. Dá pro Vasco melhorar bem a campanha do Brasileiro e fazer uma semifinal digna contra o Fluminense. Dá e vai precisar melhorar muito. O Vasco tem tudo para crescer justamente nesse jogo contra o Fluminense, porque vai ser difícil, cara. O Flu é pedreira. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Fala, careca. Pedrinho, mal ou bem, tem colocado o Vasco novamente em uma semi na Copa do Brasil. Cara, eu sempre falei isso, Luan Souza, no sentido de que a gente tem que ter equilíbrio para fazer as críticas. Eu acho que as pessoas... O Pedrinho merece crítica, tá? O Pedrinho erra. O Pedrinho comete erros. O Pedrinho fez 2 janelas aí anteriores terríveis do Vasco da Gama. Isso tudo merece ser falado. Mas dentro das limitações que o Vasco tem, esportivamente falando, você, para 2 anos seguidos, conseguir ir para uma semifinal de Copa do Brasil, isso é relevante, cara. E isso é importante para o caixa do clube. O Vasco ganha dinheiro com isso. Então, assim, cara, o Pedrinho tem problemas. Ele tem. Mas ele não é um cara mal intencionado. Ele não é um cara que vai tentar prejudicar o Vasco. Ele é um cara que acertou, depois de ter errado, em tirar o Marcelo Santana e trazer o Admar. O Admar conseguiu profissionalizar ali o processo de contratação do Vasco. Não que ele tenha feito tudo sozinho. Não fez mesmo. É um cara que veio com outra visão, com outro olhar. E isso é muito importante para um futebol globalizado como hoje. Você tem um cara que tem outro olhar, que tem um olhar para fora do mercado, que tem um olhar que consegue trabalhar também, mesmo com essas dificuldades. Então, assim, ele tem tentado, fora de campo, organizar a vida do Vasco. E ele vai conseguir, na minha opinião, a curto prazo, conseguir organizar a vida do Vasco. O processo de recuperação judicial, o próprio São Januário, que está aí caminhando para fazer a reforma. O CT que ninguém metia a mão para reformar, para fazer algum tipo de coisa, ele está fazendo. Então, ele tem defeitos, ele tem críticas que merecem ser feitas,
Tem que lembrar que o Vasco não está livre da zona do rebaixamento. A campanha do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro ainda é pífia. E foi um elenco montado por ele. Mas, pelo menos, ele está tentando organizar e corrigir os erros que ele cometeu. A saída do Lloyd, a saída do Alex Teixeira, que é um cara que merece muito respeito, tá? O Alex Teixeira merece muito respeito. Ele foi um cara importantíssimo pro Vasco subir da Série B para a Série A, fazendo gols importantes. Ele chega e volta ao Vasco quando ninguém mais tinha coragem de voltar. Ele não precisava. Alex abriu mão de muito dinheiro, ele tinha contrato com o Mesquitas. E ele volta pro Vasco, por amor mesmo, por amor. E aí depois ele retorna de novo com o Coutinho, ganhando um salário, não vou dizer simbólico, porque se você for olhar a realidade do Brasil não é um salário simbólico, mas para o jogador de futebol é um salário simbólico. E ele é um cara que ama o Vasco, sempre respeitou o Vasco. Dentro de campo, de fato, essa segunda passagem não deu certo. Isso é fato. Mas o Pedrinho está tentando corrigir as coisas. E eu acho que é um caminho que falta esse pontapé de ganhar uma Copa do Brasil, por exemplo, para tirar a maré de inferno que o Vasco vive. O Vasco vive no inferno. Assim, além de ser um clube que esportivamente caiu muito de rendimento nos últimos 20, 25 anos, por todos os problemas administrativos e tudo mais, é um clube que até o próprio torcedor, em algum momento, parou. Não de acreditar, mas de se alimentar de algo que fosse positivo. O Vasco está sempre cansado, o Vascaíno está sempre cansado. O Vascaíno está sempre tomando porrada. E está vendo o rival ganhar. E está vendo o rival ser campeão. Então, é muito complicado toda essa situação. E isso tudo caiu em cima do Pedrinho um pouco. Repito, não que ele não tivesse erros. Ele tem erros. Ele tem defeitos. Mas tudo isso também é novo para ele, que nunca foi gestor. Eu acho que agora ele começou a se cercar de pessoas cada vez mais competentes. Ele começou a detectar erros que ele tinha no departamento de futebol para melhorar. Ele começou a ser um pouco mais ágil. Depois de tanta porrada, o departamento inteiro começou a ser um pouco mais ágil. E as pessoas também ali. Porque administrativamente, o que ele pode fazer pelo Vasco, acredito eu pelo menos, ele faz. Ele faz. Então assim, cara, é positivo. Se a gente tem que criticar na hora que tem que criticar, ele colocar o Vasco 2 vezes seguidas numa semifinal de Copa do Brasil é positivo. Isso quer dizer que ele tem que ser louvado por isso? Não. Esse é o lugar que o Vasco tem que estar. No lugar dos grandes clubes. É isso. Que isso seja regra e não exceção. Craque Kaiser. É Vasco da Gama pra um caralho. Tamo junto, craque. Grande dia e nada mais. Grande dia, Karine Guedes. Grande dia. Grande dia. Um beijo pra você. Pedrosa, amanhã no SBT, puxa teu celular e lê os nomes dos que bateram os pênaltis e do Léo Jardim. Assim como a Fernanda fez hoje pela manhã. Vai deixa comigo. Vocês vão gostar, cara. Vocês vão gostar. Qual é, Pedrosa? Tá na mata? Melhorou já? Não, cara, eu já falei aqui. Eu tô em São Paulo, eu vim fazer o Flow Esporte Clube, a convite da KTO, que é a minha grande patrocinadora. Então, eu vim fazer esse jogo aí com a galera lá do Flow. E por isso eu vim para São Paulo. Então eu tô aqui no hotel, praticamente no centro da área comercial de São Paulo, muito próximo da Rua Augusta e tudo mais. E amanhã eu volto pro Rio de manhã, já. Filho. Trabalhar, parceiro. Depois vão dizer que foi sorte. Aí eu vou ficar puto. É bizarro ouvir o Roger Flores comentando o jogo do Vasco. É insuportável ouvi-lo. Ele não consegue criticar o Coutinho em mais uma ótima partida. Ele conseguiu criticar o Coutinho em mais uma ótima partida do 10. Cara, eu vou evitar falar o que eu penso. Porque é melhor. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que conseguiu uma grande classificação para cima do Botafogo pela Copa do Brasil. Coutinho comemora aí mais uma semifinal da equipe do Vasco e o Vasco agora dá as atenções totais ao Campeonato Brasileiro, tentando escapar das últimas colocações. Deixa sua opinião e seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!